Ok, pessoal, então estamos gravando aqui a nossa live, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre um problema que está super em alta. Muita gente mandou mensagem, né? Pediram, né? O pessoal, principalmente os trilheiros aí, galera pedindo live sobre febre maculosa e que maravilha que o Dr. Flávio abriu um tempinho aí, conseguiu estar com a gente, porque tem uma agenda super cheia, corrida. E para falar então hoje sobre febre maculosa, o problema, o que está acontecendo, como é que a gente vai prevenir isso, como é que trata. Então, assim, é a oportunidade de vocês tirarem as dúvidas. Então, vou explicar rapidamente, tá? Eu sou a Martinha, para quem não me conhece, eu sou a Marta, enfermeira Marta, do Portal da Emergência, né? Sou a coordenadora do GEAT. Tem muita gente aí que é da trilha, muita gente que já me conhece, já fez curso comigo aqui em Brasília. E então nós fizemos esse convite, né, pro Dr. Flávio Miura estar falando hoje aqui um pouquinho com vocês, com a gente, né, para a gente aproveitar a oportunidade mesmo. É um assunto que está bem como dizer, na crista da onda, né? Está bem alta mesmo, tá? Gente, o Flávio, ele é médico, tá? Ele é neurocirurgião, ele mora e trabalha em São Paulo. E eu tive a oportunidade, assim, um prazer grande, né, de conhecer no final do ano passado, em dezembro, no congresso do ID Summit da ABMAR. A ABMAR é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, tá? Então eu conheci muita gente legal, muita gente bacana, a gente veio trocando conhecimento, veio aprendendo juntos e só já aproveitar aqui, antes de passar aqui a palavra para ele, né, para projetar o slide e tal, em agosto nós vamos ter um curso de primeiros socorros outdoor, né, voltado então para urgências e emergências que acontecem ali em áreas remotas, e aproveitando então aqui, né, o ensejo, o Flávio é um dos palestrantes, é um dos professores, e nesse curso ele vai falar sobre bem a área dele mesmo, né, porque ele é neurocirurgião, ele vai falar de traumatismo craniano, né, e de hack medular também, tá bom? Então estejam todos convidados, né, depois a gente deixa informação onde é que tá link, enfim, para vocês terem mais informações sobre esse curso, tá bom? E vão ter outras feras, tá, gente? São 11 palestras, 11 temas diferentes, mas hoje o assunto, então, carrapato, bendito do carrapato. Quem é que nunca foi para o mato, gente? Quem que nunca foi por uma trilha, por um mato, por um acampamento, qualquer coisa, e não volta com carrapato? A Janine, por exemplo, que é a nossa instrutora que está aqui também, ela é a rainha dos carrapatos. Então, viu, Jan? Eu tinha que comentar, porque né? Então, hoje a gente vai aproveitar o momento para tirar dúvidas, tá bom? Flavinho, Muitas deixa. dúvidas, hein? Não, é você, Jan, total. Deixa então a palavra com você. Muito obrigada, tá, por você ter tido esse tempinho aí de conversar com a gente. Mais uma vez estamos juntos, né, em curso, em live, e, poxa, super bem-vindo, tá bom? Brigadão mesmo. Vou silenciar meu microfone aqui, minha câmera, eu vou estar acompanhando, tá, o chat aqui também, o pessoal do GEAT, a gente vai coordenar as perguntas, tudo direitinho para você no final da live, tá bom? Como é que vai funcionar, Vamos gente? lá. O Flávio vai fazer uma apresentação, então, ele preparou, super bacana, acho que a ideia hoje, gente, é informação real, de qualidade, informação correta, e ele preparou um arquivo, um PowerPoint ali para a gente rapidinho, inclusive até permitiu que a gente disponibilize, depois vou botar lá um link também no Instagram, para vocês, quem quiser baixar o link, né, dessa apresentação, desse PDF, dos slides, tá bom? Então aproveitem uma aula live, né, uma aula live, né, como eu gosto de chamar. Vamos lá, Flavinho, agora a palavra é contigo. Beleza, pessoal? Martinha, muito obrigado pela apresentação, é um Eu que prazer, muito agradeço. obrigado pelo convite aí. Boa noite a todos aí nessa segundona gelada. Um abraço especial a todo o pessoal do GEAT. Estou vendo aqui a Érica, minha colega de turma, Ricardo Piccolo, meu amigo de infância aqui, da Colina aí, da Escola Superior de Guerra. Boa noite. Pisa também, estou vendo aí, um abraço aí a todos vocês. Então, vou começar aqui compartilhando minha tela aqui. Vamos achar aqui. Bom, primeiro eu queria mostrar essa aula aqui que eu dei no Congresso do Wild Summit da Abimar, né, que eu falava sobre carrapatos, mais perto e mais perigosos do que você imagina. Isso aí foi em 2019, né? Na verdade, eu só coloquei isso para dizer assim, eu não avisei. Mas agora em 2023 nós fomos aí bombardeados aí por uma série de notícias aí tenebrosas aí de várias vítimas da febre maculosa com um desfecho fatal, né? Então a Martinha me convidou aí para falar sobre a febre maculosa brasileira, o que é que nós precisamos saber. Bom, primeiro falando do próprio nome, né, da febre maculosa, né, quando a gente fala que fulano tem a reputação imaculada, significa que ela não
não tem manchas, né, uma reputação limpa, né. Portanto, maculada, ou que é o contrário, significa manchada. Isso mostra a principal característica da febre maculosa, ela causa manchas na pele, né, uma característica dessa doença, não é exclusiva dessa doença. Então, febre maculosa, febre com manchas. Daí febre significa uma presença de uma infecção. E no caso é uma infecção com uma bactéria muito específica chamada Rickettsia rickettsii, né. Essa bactéria, tem uma característica específica que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, quer dizer, elas devem para elas sobreviverem, ela tem que estar dentro das células. Isso, entre outras coisas, significa que eles devem ser carregados, né, para causar infecção no ser humano por outros agentes, né, no caso artrópodes, como os carrapatos, piolhos e pulgas, causando diversas doenças no mundo inteiro. E as riquezas também têm outra característica, elas têm uma predileção pelas células endoteliais dos vasos. Células endoteliais são as células que recobrem o interior dos vasos. E onde é que tem vasos dentro do nosso corpo? Em todo o nosso corpo. Portanto, é uma doença que afeta diversos tecidos e causa sintomas os mais diversos. E ela também tem outra característica especial que ela precisa ser tratada por um antibiótico específico, que eu vou falar em breve. E quais são os sintomas iniciais da febre maculosa, né? Febre, mialgia, quer dizer, dores musculares, dores pelo corpo, dores articulares, dor de cabeça importante e sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, náuseas e vômitos. Mas aí você vai falar, mas Flávio, isso aí uma gripe dá esse tipo de sintoma. Exatamente. Então, no início da doença, os sintomas são extremamente inespecíficos, confundindo com um quadro gripal ou um quadro infeccioso leve. Daí a importância de se ter a epidemiologia positiva, quer dizer, com esses sintomas inespecíficos que podem ser relacionados a qualquer tipo de doença ou infecção, né, é importante que se pergunte pelo relato de picada por carrapato, ou o médico perguntar, ou o paciente relatar espontaneamente. E não só a picada do carpato, mas também a presença de exposição à área endêmica nos últimos 14 dias, mesmo sem o relato de picada, né. Quer dizer, você só andou lá, não foi picado pelo carrapato e mesmo assim você é suspeito? Sim, e eu vou explicar por quê também. E quais são as áreas, de risco? Então, se nós pegarmos aqui, né, a doença ocorre em toda a América, né, América do Norte, Central e do Sul, mas se nós pegarmos aqui no Brasil, esses são os relatos, os estados nos quais são relatados casos da febre maculosa, né. Entretanto, se nós pegarmos aqui, né, a tabela de incidência da doença ao longo dos anos por estado, né, nós vamos observar aqui que existe uma concentração dos casos, nessa parte de cima aqui do quadro, né. Então eu acho que 99% dos casos estão nesse quadro, e que corresponde a esses estados aqui. Então, basicamente, região sudeste e sul do país, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, né. Então, para quem já quiser fazer uma leitura do QR Code desse mapa aqui, já prepare ele para fazer a leitura. No próximo slide eu vou apresentar o QR Code para leitura. Então, quem quiser já pode preparar seus slides, né? Seu leitor de QR Code. Então, observe aqui o mapa do estado de São Paulo, né? Aí na região roxa corresponde exatamente à região de Campinas, mas observe também que a doença acomete aqui a região litorânea de São Paulo, né? E na região metropolitana de São Paulo também. Então, aqui está o QR Code para leitura. E aqui vocês vão ter um mapa interativo, nos quais vocês vão poder observar as áreas de incidência dentro do estado de São Paulo. Se você conseguiu fazer a leitura direitinho, você vai ver isso daqui, né. Então observe aqui como Campinas, né, onde ocorreram todos os casos, desse surto, né, que nós estamos tendo, está bem no epicentro, né, da área quente, de infecções, né. Então, e a região litorânea aqui de São Paulo também tem alguns casos, da febre maculosa também, né. Então, se você deu o QR Code, você vai observar esse mapa aqui.
Então é importante você saber a epidemiologia, do paciente, né. Então, por que que a suspeita epidemiológica é importante, né? Porque os sintomas iniciais são inespecíficos e se confundem com outras doenças. Se você for no pronto-socorro falando daquelas doenças, pode ser uma sinusite, pode ser uma gripe, pode ser uma gastroenterite, né. Aí você fala assim: "Ah, mas por que que a gente não pede um exame para doença do carrapato, para febre maculosa para todo mundo, né?" Porque os exames laboratoriais, que são principalmente a sorologia e o exame do PCR, eles são difíceis de fazer. Você não encontra em qualquer laboratório. Isso tem que ser encaminhado para um lugar específico, tem que ser colhido com túbulos específicos, né. E outro, o resultado é muito demorado, ele não sai na hora, né, não sai em uma semana, ele demora pra caramba para sair, né. E a sorologia, né, que é o exame um pouco mais acessível, ele só é útil após o 5º dia do início dos sintomas, né. E mesmo assim ele precisa ser repetido cerca de 14 dias depois da primeira coleta, quer dizer, são quase 20 dias até você ter um resultado, né. Então os exames laboratoriais, eles são difíceis, não são muito acessíveis, você não encontra, para fazer em qualquer lugar, ainda mais na rede pública. E também, como eu já comentei, né, a Rickettsia responde à antibiótica terapia específica, né. Por que que eu estou falando isso? Porque o médico, né, frente a um quadro infeccioso, no qual ele não sabe, onde é a infecção ou qual é o agente causador, ele tem uma tendência a usar o que nós chamamos de antibiótico de amplo espectro, né, que, entre aspas, pega tudo, né. Pega um grande número de bactérias. Não existe antibiótico que pegue todas as bactérias de forma 100% eficaz, né. Mas, o antibiótico que nós utilizamos para a Rickettsia, para febre maculosa, ela responde apenas a um antibiótico específico e que não é de uso comum, né. Então o médico só vai pensar nisso, nessa doença, e só vai prescrever esse antibiótico específico, se ele suspeitar que seja uma febre maculosa. Caso contrário, muito provavelmente você vai receber algum outro tipo de antibiótico. Então, ajude você que é trilheiro, você que acampa, você que, faz atividades na área de mata por lazer ou por questões profissionais, sempre que você tiver um sintoma inespecífico que possa ser uma infecção, lembre-se de avisar o seu médico que você esteve em uma área de risco, né. Que se ele não tiver essa informação, ele não vai pensar de uma forma específica e muito dificilmente vai pensar na febre maculosa e dificilmente vai te prescrever esse antibiótico específico, né. Então, e qual é esse antibiótico? É a doxiciclina, né. É essa dose usual, normalmente 100 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias, ou por 3 dias após a febre cessar, né. E a doxiciclina é um antibiótico, na verdade, muito antigo, mas como eu falei, não é de uso usual, não é comum, nós utilizarmos a doxiciclina como antibiótico de primeira escolha, exceto em situações muito específicas, como é o caso da febre maculosa, como é o caso das doenças causadas pela bactéria Rickettsia. E no caso que não tiver disponível, né, a segunda opção, né, é o cloranfenicol. E basicamente são esses 2 antibióticos que a Rickettsia responde. Então, o cloranfenicol, apesar de ser uma opção possível, ele é muito menos eficiente que a doxaciclina. Então, se reforça a importância de que a doxaciclina, de longe, é a primeira escolha como antibiótico terapia para o tratamento da febre maculosa. Bom, e os outros antibióticos, né? Bom, os antibióticos contendo sulfa, eles pioram o quadro clínico e aumentam a mortalidade, né. E todos os outros antibióticos de amplo espectro não são efetivos para tratar a rickettsiose. As rickétsias são bactérias um pouco estranhas, né, então elas se comportam de forma diferente das bactérias usuais, né. Então, como eu falei, a única alternativa à doxaciclina é o cloranfenicol, sendo que o cloranfenicol tem uma eficácia muito menor que a doxaciclina. E qual a importância? Por isso, nós fazemos o que nós chamamos de tratamento empírico. O que significa tratamento empírico? É quando você tem a suspeita clínica, mas você não comprovou de forma tangível, por exemplo, através de exames laboratoriais. Então, você suspeita que seja, então, na dúvida, você vai e trata. E qual a importância de você estabelecer o tratamento empírico, né? Quer dizer, sem você ter certeza, ter o diagnóstico de certeza da doença.
Porque o tratamento iniciado dentro dos primeiros 5 dias dos sintomas tem uma mortalidade de 6,5%. Ao passo que, se o tratamento é iniciado após o quinto dia do início dos sintomas, a mortalidade sobe quase 3 vezes, né? Então ela sobe para 22,9% aproximadamente. Então é importante, muito importante, na suspeita da doença, né, com epidemiologia positiva, assim, mesmo com sintomas inespecíficos, que você institua o tratamento empírico precoce, né. As máculas, né, que nós chamamos de rash, né, então aquelas manchinhas vermelhas, nós chamamos de rash cutâneo. Ele ocorre em quase todos os casos da febre maculosa, mas ele aparece apenas, na maior parte dos casos, entre o terceiro e o quinto dia do início dos sintomas. Por isso, você não deve esperar o aparecimento do rash. "Ah, vou esperar o rash aparecer para ter certeza de que se trata a doença", né. Porque se você esperar, quanto mais tempo você deve esperar para instituir o tratamento, aumenta a mortalidade. Então, você não deve esperar o aparecimento do rash, nem deve esperar o resultado dos exames laboratoriais, que são ainda mais demorados, que demoram 10, 14, 21 dias. Bom, afinal, como evitar pegar a doença então, né? Você deve evitar o carrapato transmissor, que é o famoso carrapato estrela, né? Esse carrapato feioso aí, que tem esse nome científico, Ambrioma cagenense, né? Eh, O carrapato estrela tem uma característica, ele é um hematófago inespecífico, né? Quer dizer, ele chupa o sangue, de qualquer tipo de animal de sangue quente, né? Todo mundo fala da capivara, coitadinha, né, ela é tão simpática aqui, animal da mata brasileira, mas não é apenas, ele não é um parasita apenas da capivara, né? Na verdade, em Campinas, os focos estão relacionados à capivara e aos equinos. Mas o carrapato estrela também pode ser parasita do boi, da cabra, do cachorro, do porco, coelho, cotia, e galinha e roedores diversos, né. Como eu falei, então, ele é um hematófago inespecífico, ele se alimenta do sangue de quem tiver à disposição, né. Então, o carrapato estrela, né, não é o carrapato normalmente encontrado no cão, né. Então, diversas perguntas aí, que se faz, é uma pergunta frequente, né, se os cães e gatos também podem te transmitir a febre maculosa. Podem sim, se o cachorro entrar numa área endêmica e for, picado pelo carrapato estrela, né. Então, desde que o cachorro ou o gato frequente uma área onde o carrapato estrela esteja presente, ele pode sim, transmitir a doença para você. Existem, entretanto, né, o chamado carrapato típico do cachorro, né, esse carrapatinho aqui que tem um aspecto totalmente diferente, chamado carrapato vermelho do cão, né. Ele, aqui no Brasil, não existe relato de que ele tenha transmitido a febre maculosa aqui no país, né, não existe documentação. Entretanto, isso é considerado uma possibilidade teórica, porque em outros países, né, esse mesmo gênero de carrapato, ele transmite a febre maculosa, né. Então, aqui no Brasil, nós dizemos que não existe relato, não existe documentação do carrapato do cachorro, do carrapato comum do cachorro, ter transmitido a febre maculosa, mas existe o potencial de que isso possa ter acontecido e passado despercebido, ou que isso possa acontecer no futuro ainda. Existem outros tipos de carpato, por exemplo, esse carpato chamado Cambrioma aurolatum, né, que ele habita principalmente a região litorânea de São Paulo, né. Então, naquele mapa que vocês leram pelo QR Code, né, existe uma faixa litorânea lá em verde, no qual esse carpato transmite uma forma um pouco mais amena, da febre maculosa, né, e menos mortal também. Observe aqui também que nós mostramos esse carrapatão enorme, assim, muito ampliado, mas lembre que o carrapato ele um artrópode pequeno, né? Então observe aí as fotos, né? E aqui na parte de baixo ele em escala, né? Então se você e lembrando que ele tem duas fases que precedem a fase adulta, né? Que é a fase de larva, né? Que é o famoso micuim, né? Quem anda, faz muita trilha, pô, peguei um micuim, aí sofreu uma saraivada de micuim, ou também do vermelhinho, né, que é um pouquinho maior, né. A larva micuinha é um pontinho preto, né, e o vermelhinho você consegue ver as perninhas, e o adulto
é o carrapatão mesmo, aquele feioso que te causa uma grande impressão, né. E se suspeita que a transmissão da febre maculosa ocorra principalmente pelo mico-inho ou pelo vermelhinho, quer dizer, pelas larvas ou pela ninfa do carrapato, e menos pelo adulto. Mas por que isso? Porque o adulto ele é mais visível, né, então, você percebe ele mais precocemente que ele está lá preso em você e você vai lá e arranca ele. Ao passo que o micuinho, o vermelhinho, você não percebe, você não enxerga e você não sente a picada, né. Então a picada, nenhum dos 3 ela é dolorosa ou causa algum tipo de irritação, né, ou se a irritação tiver, ela é muito pequena, né. E outro aspecto importante, né, o micuim, não necessariamente ele sobe do chão, sobe pela sua bota e entra lá, embaixo das suas calças. Pra quem é trilheiro, alguém certamente já tomou uma saraivada. Bateu um vento lá, você tomou uma saraivada de micuim no rosto, né. Então você recebeu uma chuva de micuim. Então, às vezes, ele vem pelo vento ou, né, as ninfas, né, e mesmo os adultos também estão presos na mata, mais ou menos na altura da sua perna, da sua coxa, você vai lá, passa do lado e ele se agarra em você, e o pica, né. Então se acredita, né, que os principais transmissores da febre maculosa seja o carrapato na forma de larva ou de ninfa, né, o micuim ou o vermelhinho, né. Isso tem uma importância grande quando nós vamos falar na proteção para quando você estiver andando nas matas. Eh, E também a transmissão não é, por exemplo, como a dengue, a malária, no qual o mosquito picou você, ele imediatamente já te transmitiu a doença. No caso do carrapato e da febre maculosa, o carrapato precisa ficar preso em você, durante várias horas, né. Acredita-se, né, que seja, preciso que o carrapato fique preso em você por cerca de 4 horas, para no final desse processo ele transmitir a doença para você. Lembrando que outra forma de transmissão da doença são os líquidos dos carrapatos também. Então, se você pegar um carrapato contaminado, esmagar e jogar sobre uma ferida sua, você também vai ser contaminado, né. E qual que é a importância disso, né? É que se o carrapato transmite a bactéria após se alimentar por pelo menos cerca de 4 horas, você deve retirar o carrapato o quanto antes, assim que você perceber. E também não faça o carrapato regurgitar, né, porque ele vai regurgitar justamente as siquécias dentro de você, né. E também, né, como eu falei, os líquidos, né, os fluidos do carrapato também transmite a doença, então não esmague o carrapato. Se você esmagar ele, daquele ponto onde ele te picou, a bactéria vai ser capaz de entrar por lá. Então não esmague o carrapato, apesar de você ver aquele bicho feioso preso na sua pele, não vai lá e não bata nele. Você vai esmagar ele e você vai, inocular as siquécias em você. Então, obviamente, observe aqui a dimensão, do carpato. Então, eles são muito pequenos, você precisa estar muito atento para perceber que ele está preso em você. Isso é uma grande, dificuldade aí, né. Então, retire o carrapato o quanto antes, né. Isso significa inspecionar o seu corpo assim que possível, né. Os manuais aí de orientação falam que você tem que inspecionar seu corpo a cada 3 horas, mas isso se você estivesse fazendo uma excursão, uma jornada, uma caminhada, é uma coisa um pouco impraticável, né. Como é que a cada 3 horas você vai tirar toda a roupa e vai inspecionar seu corpo, né. Por isso eu coloquei: inspecione o seu corpo assim que possível, né. E lembre-se que também inspecionar, né, para quem dormir em barraca, quer dizer, a barraca é aquela bagunça, aquela zona dentro da barraca, apertada, tá com mochila, bota, saco de dormir, e você vai estar com uma lanterna e se você tiver com sorte, tá com uma headlamp, né. Então inspecionar seu corpo, assim, nesse tipo de situação para enxergar um carrapato ou mico-inho tão pequenininho, isso pode ser bastante difícil, né. Então, novamente, para evitar transmissão, também outra coisa muito importante é retirar o carrapato com técnica e que eu vou mencionar isso a seguir, né. E depois de retirar o carrapato, você também deve limpar o local com desinfetantes, quer dizer, álcool, clorexidina, qualquer tipo de desinfetante que você tenha ou a boa água com sabão, né. Então é importante, após a retirada do carrapato, que você limpe o local, porque isso também mata as siquécias que porventura estejam no local e inativam, os fluidos do carrapato que porventura contenham a rickettsia. Então, aqui é uma foto cedida pelo Adriano Pinter aí da Faculdade de Medicina Veterinária, né, então obrigado aí Adriano aí pelas fotos, né, então ele fez uma caminhada e tomou uma saraivada,
de micuins, né. Observe a altura, né, então, não é que o carrapato ele subiu do solo e subiu para cima e entrou na roupa dele, né, mas ele provavelmente tomou uma saraivada aí, de micuins que foram jogados em cima deles pelo vento, né, ou roçou um arbusto aí que venta alto, né, que tivesse infestado pelos carrapatos, né. Então observe que muitas vezes você não o carrapato já foi, né, mas ficou as marcas das mordidas aí do carrapato. Então, uma coisa importante para você prevenir é você fazer inspeção e perceber que você foi picado. Uma coisa muito importante, né, não basta só olhar, superficialmente, é necessário você olhar o cabelo também, né, porque o couro cabeludo é um local, né, tem uma área, uma superfície muito grande, né, tá toda hora encostando nas folhas, nos matos, né, então é importante você, inspecionar o couro cabeludo também. Mas, como eu falei, você não vai fazer isso, uma inspeção no couro cabeludo a cada 3 horas, né, mas eu sempre digo assim que possível e quando possível, né. Outros locais são as pregas corpóreas, né, na axila, na prega inguinal, na região da orelha, né. Alguém aí recentemente numa nossa conversa, ele falou que tomou uma picada de carrapato bem na orelha, e o umbigo também, né. Como eu falei, todas as pregas e áreas escondidas aí precisam ser inspecionadas também, porque podem passar despercebidas, né. Um dos relatos, né, de um dos pacientes aí que foi infectado lá na famosa feijoada em Campinas, eles não percebeu nada, né? Mas ela depois viu uma área de picada que ela tomou no bumbum quando ela sentou num banco de madeira, né? Então você tem que realmente inspecionar o corpo inteiro, isso é o ideal, né? E como eu falei, ia comentar da retirada, né? Você não deve esmagar o carrapato, nem deve pegar o carrapato pelo seu corpo, né? Você tem que ir lá bem na região dos palpos deles, né? Que é a região da boca dele, e fazer um movimento vertical, né? Para fora do corpo, para retirar ele inteiro, inclusive com o aparelho bucal dele, né? Que são esses palpos com os quais o carrapato realiza a picada, né. E para isso você pode usar qualquer instrumento que você tiver disponível, né, uma pinça ou qualquer outra coisa que você consiga fazer esse gancho e puxar ele para fora pela boca dele, né, e nunca pegando ele, pelo corpo dele, né. Tem até uns instrumentos nos Estados Unidos, você compra aqui esses instrumentos que é um retirador de carrapato, né. Você não precisa ter isso especificamente, se você tiver também, melhor, mas você pode improvisar isso com qualquer coisa que pareça tipo, tem esses 2 dentinhos aí que parece um garfo, você pode usar qualquer tipo, um pedaço de plástico, cortar e retirar ele dessa forma ou usar uma pinça mesmo, né. E outra coisa muito importante, né, lembra, o excursionista nem sempre tem a oportunidade de tomar banho, né, mas se você está fazendo uma caminhada, assim que possível, tome um banho e use uma bucha natural, para auxiliar a tirar os micuins, né. Você fala: "Pô, uma bucha, você não falou que tem que ter uma técnica para retirar?" "É, mas se você tiver infestado, você não tem a possibilidade de você se inspecionar, porque às vezes está à noite no acampamento, tem muita pouca luz, né, o uso da bucha, ele pelo menos vai retirar, os micuins, os carrapatos que você não está conseguindo, às vezes, enxergar a olho nu, pelas dificuldades, pelas condições de luminosidade no momento, né. E outra coisa também importante, né, às vezes o excursionista está cansado, fala: "Putz, cheguei cansado aqui, já está à noite, aí vou tomar um banho gelado aí", então às vezes os excursionistas passam um dia sem tomar banho, né, então aqui mais um estímulo aí para você realmente, se esforçar para tomar banho, né. E não é só tomar o banho de excursionista, né, banho do trilheiro, que você dá uma entradinha na água, se esfrega rapidamente com o sabão e cai fora, né. Você realmente tem que se esfregar com uma bucha para realmente retirar mecanicamente o carrapato que porventura esteja preso em você, né. Então observe aqui, né, os ovários, o intestino e as glândulas salivares do carrapato, né, e todas elas contêm, no carrapato que está infectado, ele contém a bactéria, né. Então, se você espremer, se você puxar o carrapato pelo corpo dele, na verdade, você está praticamente se auto-injetando, né, as Siquetsias, né. Então, quando você retira o carrapato de forma inapropriada, você espreme as bactérias para dentro de você mesmo, aumentando as chances de infecção. Vocês já ouviram aquela famosa frase assim: "Nossa, eu me mijei de medo, eu me caguei de medo", né. Então as pessoas, quando estão estressadas,
eles têm esse problema de ter essa liberação esfincteriana, ele se mija de medo, né. E os insetos e os animais também fazem a mesma coisa, né. Então se você perturbar o carrapato, ele vai regurgitar, né. Ele vai regurgitar para dentro de você. Então, ele vai regurgitar um bolo de riquezas para dentro de você. Portanto, não faça o carrapato regurgitar. Então, não queime o carrapato, né, porque lá no interior, para se retirar o carrapato, você sempre usa um cigarro. Você pega o cigarro, acende ele e queima o bumbum do carrapato para ele se soltar de você. Mas quando você faz isso, ele regurgita, ele se sente ameaçado, né, e regurgita para dentro de você, novamente aumentando a chance de transmissão, das riquezas para você. Da mesma forma, não jogue álcool, vinagre, repelente, iodo ou qualquer outra substância irritante sobre o carrapato, que você também vai estimular, você também vai fazer com que ele regurgite. E também, como eu já comentei, não aperte o corpo do carrapato com a pinça, puxe ele sempre pela boca. Né. Muito bem, está aqui nosso campista aqui, né, e como é que você, na prática, né, lá na região do campo, como é que você faz para se proteger, né. Use sempre mangas compridas, né. Eu aqui na região tropical, eu na medida possível sempre usei manga curta, né, porque na época que eu acampava mais, os tecidos eram muito grossos, né. Mas com os atuais tecidos modernos, é bastante confortável você fazer trekking com manga comprida, mesmo em regiões de calor, né. Então procure usar sempre manga comprida, porque isso promove uma barreira mecânica entre a sua pele e o carrapato. Da mesma forma, use calças compridas para proteger suas pernas, né. E por que que eu escrevi aqui de cores claras, né? Como vocês viram, as formas do carrapato que transmitem a maior parte dos casos são formas minúsculas, né, que é o mico-im, né, e o vermelhinho, né. Então, quando a calça é de cor clara, isso facilita que você veja que tem alguma coisa lá, né. Você vê o pontinho pretinho lá, então você sabe que tem o carrapato lá para você se proteger, né. Então, calças e camisas de preferência de cores claras. Se for muito escura, o carrapato vai se disfarçar lá, né, vai se mimetizar lá com a cor escura. Use sapatos fechados, né. Tem coisa mais deliciosa depois de montada a barraca, você acende o fogo, prepara o jantar, aí você tira aquela bota lá pesada, deixa ela dando uma arejada e põe um chinelão, né. Bom, isso é uma delícia, né, mas o problema é que normalmente seu pé fica em contato com o solo, né, que pode ter carrapato e seus pés vão estar susceptíveis à picada de carrapato. Então, mantenha o uso de sapatos fechados, né, não use sandálias, não use chinelos no campo, né. E uma coisa importantíssima, né, que eu falei lá da inspeção do couro cabeludo. Então use algum tipo de cobertura sempre, né, algum tipo de chapéu, um boné, mesmo que não esteja sol, né. Então, na verdade, eu tinha o hábito de quando eu entrava numa zona de sombra, eu tirava o boné justamente porque você ficava muito suado, né, então é incômodo ter um troço na sua cabeça, ainda você quer refrescar a cabeça, né. Então, não faça isso. A todo momento mantenha o chapéu, porque é um local onde frequentemente os carrapatos atacam, né. Então, novamente, monte uma barreira entre seu couro cabeludo e o carrapato, pelo uso de algum tipo de cobertura. E também aqui uma técnica importante, né, o carrapato pode vir do solo, né, é importante quando você caminhar, você colocar calça por dentro das meias, né. Eu lembro que uma vez fui fazer um trekking aqui nos canyons do sul, eu fiz isso, aí meu colega falou assim: "Ah, você não vai sair vestido desse jeito aí tão engraçado". Eu falei: "É, mas essa é a técnica para você se proteger dos carrapatos, né, e justamente a região sul é uma área endêmica dos carrapatos, mas ele não me deixou sair desse jeito, ele me obrigou a colocar as calças por cima das meias aí, né, mas a técnica de proteção para o carrapato não entrar aí por dentro das suas calças é justamente você enfiar a barra da calça por dentro das meias. E também o famoso repelente, né, os repelentes de permetrina, de DIT e de caridina, né. As pessoas perguntam: "Existe um repelente que seja melhor que o outro?" De modo geral, eles são, iguais. O que é mais importante é que ele esteja na concentração adequada, né. E aqui eu vou citar, acho que nos do mercado aí todo trilheiro já sabe que a Icaridina, que o Exposis, daquela embalagem preta é o que tem maior concentração e é um dos mais, eficazes, né. Então, de modo geral, na prática, eu diria que a Icaridina aí, seja o repelente de escolha pra você passar na pele e nas roupas também, né. Lembrando que hoje você também encontra tecidos que já são impregnados com repelente, que é a permetrina, né.
que também eu particularmente eu gosto muito, eu detesto usar, repelente, porque deixa a pele melada e dá uma sensação desagradável, ainda mais no calor, né. Mas não tem jeito, né, então se você usar uma roupa que já seja impregnada com repelente, isso também é uma barreira a mais, ela é impregnada com um repelente chamada permetrina, né. Então se você procurar, por exemplo, em sites Mercado Livre, você coloca, dá um Google, camisa de pescaria com repelente, né, aí você vai encontrar, né. Esse repelente dura, né, ele pode ser lavado, de 6, às vezes até 40 vezes ou até de forma, indefinida, e mantendo suas capacidades de repelência de insetos. E aqui também é outra técnica, né, se você for entrar, observe aqui a roupa branca, né, como permite ver, os milhares, centenas aí de micuins aí que estão, na calça dessa pessoa. Ele certamente entrou numa área densamente infestada, né. Então outra técnica, né, se você vai entrar numa área muito perigosa, é além de você colocar a calça para dentro da meia, é você passar a famosa silver tape ou algum outro tipo de fita selante entre a meia e a boca da calça, para realmente fazer quase um escafandro aí, da sua calça. E outra questão importante também é que o carrapato estrela, diferentemente do carrapato comum, do carrapato vermelho do cachorro, ele não fica, em áreas rochosas ou áreas muito ressecadas, né. Então, se você estiver caminhando, sempre que possível você fique dentro da trilha, né, porque vai ser uma área que vai estar, com menos chance de ter carrapatos, né. Então procure ficar no meio da trilha e não fique roçando esse mato, não entre no mato a não ser que seja necessário, ou a não ser que seja parte do seu objetivo de trilha, né. Então, mantenha-se na trilha que isso também, diminui o contato seu com o carrapato, né. Observe aqui, que a febre maculosa não é uma coisa, nova, né. Isso aqui em 2019 houve um surto também na região de Contagem, né. Observe esse tipo de trilha aqui, né. Esse tipo de trilha é difícil você ficar no meio e não roçar no mato, né. Então é essa área onde houve, 33 casos, né, de febre maculosa, né. Você anda nessa trilha estreita, você acaba roçando nesse mato, como eu falei, não necessariamente o carrapato sobe do solo para sua perna, né. Você roça nesse mato aí e o carrapato gruda em você e você é picado. Então, vamos lembrar de 3 dicas importantes aí, né. Então a primeira, né, atenção aos sintomas inespecíficos no paciente com epidemiologia positiva. Pense sempre que isso pode ser febre maculosa, né. Para quem é médico aqui talvez faltou um pouco de profundidade nessa parte médica, né, mas existem vários diagnósticos diferenciais, para febre maculosa, eu diria, a febre amarela, né, a malária, são diagnósticos, a meningite meningocócica, são diagnósticos diferenciais importantes. Mas preste atenção, né? Então você tem que pensar, você esteve numa área perigosa, né? Você esteve no mato, esteve em campo, né? Porque o paciente dificilmente ele relata isso de forma espontânea, né? Então atenção aos sintomas infecciosos inespecíficos, mas com epidemiologia positiva. Segundo, e se você suspeita, trate, né? Não aguarde exames ou rache para iniciar o tratamento e o antibiótico de escolha que realmente trata a febre maculosa é a doxaciclina. Você até pode introduzir outros antibióticos, por outros motivos, né? Mas concomitantemente, junto, você deve dar a doxaciclina também, né? Como eu falei, é o antibiótico de escolha, a primeira escolha, para o tratamento da febre maculosa, sendo que a segunda escolha, que é o cloranfenicol, tem uma eficácia, muito menor, né. E a terceira dica é isso que eu falei, proteção, inspeção e retirada. Proteção contra os carrapatos, lembre-se do uso de chapéu também. Inspeção também, não se esqueça do couro cabeludo. E a retirada com técnica adequada e também não se esqueça do banho com a bucha natural aí, também isso faz parte do processo de retirada. Então, sempre que possível, no final do dia, você procure tomar um banho, né. E algumas perguntas comuns também. Devo tomar antibiótico após ter sido picado por um carrapato, né? Ou, se eu vou entrar no mato, posso tomar antibiótico antes de entrar na mata para evitar a febre maculosa, né? Na verdade não, né, porque mesmo numa área endêmica, menos de 2% dos carrapatos estão infectados com riquetes. Então a grande chance é que se você for picado por carrapato, que você não contraia a doença, mas você deve guardar na memória, né, se você começar a desenvolver sintomas, você deve avisar seu médico que você esteve numa área possivelmente endêmica. Quanto ao uso da antibiótico terapia profilática, não existe evidência que
tomar um antibiótico antes de entrar na mata e impeça que você, se contamine, com a rickettsia. Então, como vocês viram, essa doença está aí há muito tempo, né, já tiveram surtos no passado, então, não é necessário morrer de medo de entrar na mata. Vamos lá continuar nossas atividades aí, continuar fazendo nossos passeios, mas com conhecimento, técnica e segurança. Então, muito obrigado a todos, agradeço aí Martinha, e ao Grupo GEAT aí pelo convite, e aqui estão os links aí do grupo do GEAT, Portal da Emergência, e da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, Esportes e Aventura. Muito obrigado pela atenção de todos, estou aberto a perguntas. Obrigada, doutor. Show de bola. Sucinto, objetivo, já tirou dúvidas minhas. Pode tirar a apresentação? Isso, deixa a sua câmera aí. Gente, olha, assim, algumas coisas apareceram aqui no chat, né? Acabei colocando também. Mas, Flávio, Aham. eu fiquei surpresa com os micuins. Eu Pois até é, brinquei e coloquei ali, porque olha, os pequenininhos que a gente quase não dá moral, né? Porque eu nunca exatamente. peguei tão pequenininhos. Geralmente os carrapatos já maiorzinhos e tal, e eu não sabia que eles eram até mais frequentes assim para transmitir, né? E tudo. É, justamente porque você não percebe que você foi picado, então, você não retira ele a tempo, ele fica preso lá, ele cai e você não percebeu que você foi picado. Por isso se acredita que os micuins, na verdade, sejam os grandes transmissores, da febre maculosa, né, são os Nossa, mais que perigosos, os interessante. pequenininhos E mesmo. tem um É. tempo, né, para ele ficar, para ele transmitir, né? Aí eu li, você falou de 4 horas, mais ou menos, então ele Sim, tem que estar ali aproximadamente de 4 aderido, horas, né. né? Exatamente, não é Aham. instantâneo, por isso que quanto mais precocemente você identificar que foi picado e quanto mais rápido você tirar, menor a chance que você se contamine. Não, show de bola. Deixa eu só já, bom, deixa eu ler uma pergunta aqui. Teve uma pessoa aqui que está participando aqui, botou no chat que ela esteve viajando, foi para uma área, cadê? Deixa eu achar, Mato Grosso. Deixa eu achar aqui, gente, a pergunta. Espera aí. E daí ela voltou com várias picadas. Ó, foi a Alexandra, né? Teve no Mato Uhum. Grosso uma área de, não era uma área de foco, mas teve várias picadas sem nenhum carrapato encontrado. Aí ela retornou segunda-feira e na sexta começou com febre, dor no corpo, nas articulações, cefaleia intensa, aí buscou Puxa. atendimento, fizeram hemograma, foi diagnosticada uma infecção, mas que a Uhum. médica não achou a origem também. Aí ela perguntou, seria prudente fazer um tratamento empírico? No finalzinho da tua palestra você falou sobre a profilaxia, que não é muito porque, olha, assim, nenhum carrapato encontrado, eu até acabei respondendo ali, eu falei: "Olha, isso aí parece até dengue também, né". É, exatamente, dengue é um grande diagnóstico diferencial, com certeza, né. Aham. Então não Eh, compensaria, por exemplo, ela a pergunta dela, seria não, prudente no fazer caso um dela não, tratamento? não, no caso, desculpe, o tratamento profilático seria a pessoa que não foi picada, ela vai entrar no mato, né, quer dizer, antes de entrar no mato ela toma Sim, sim, antibiótico, né. sim. Ah, Agora no sim. agora no caso dela, ela é uma paciente que foi picada e está com sintomas iniciais, quer dizer, sintomas mais epidemiologia positiva é igual a tratamento empírico, Então, no caso, já trataria então, mas ela já falou assim trataria. que teve picadas, mas não sabe, pelo visto, pelo que eu entendi, do que, na verdade, porque não foi encontrado nenhum carrapato. Então É, entraria também para tomar um sim. antibiótico também, já? Entraria sim, porque na verdade não importa, né, porque a gente não vai descobrir se ela foi picada ou não. E como essa Certo, doença tem uma mortalidade elevada e você tem uma janela de dias estreita para iniciar o tratamento, você deve iniciar, você dá e depois você pensa, entendeu? entendi, o Né. mais rápido Depois você vê o que possível, né. acontece. É. Aí você Exatamente. falou da doxy, né, a doxiciclina, não sei, até eu deixei ali no chat também uma experiência, antigamente o pessoal passava muito, eu trabalhei com ambulatório, também tinha muito Tem, tem. para IST, né, infecção sexualmente Exatamente, transmissível. exatamente, Ainda era um usam antibiótico muito também? usado. Nem sei, mas Sim, acha, né, o continua sendo antibiótico usado. que não, Sim. tranquilo. Sim, exatamente. Agora aqui no Brasil nós temos um problema, que nós não temos a doxaciclina endovenosa. Eu Ah, soube aí que o governo do estado liberou a importação e vai tentar disponibilizar. Porque, por exemplo, no caso do doente grave, né, quer dizer, ele não pode tomar o comprimido, quer dizer, está inconsciente, às vezes está entubado, né? Você dá o antibiótico pela sonda nasoenteral, ela é muito ineficaz. Então precisaria ter a doxaciclina entendi, endovenosa. E como rever, eu né. falei, não tem outra alternativa. A segunda alternativa é o cloranfenicol,
que Uhum. também está difícil de encontrar no mercado, é um antibiótico que saiu muito em desuso, mas pelo menos você encontra ele em forma endovenosa, mas cuja eficácia também é muito menor, né. Então você deve se esforçar para usar a doxaciclina, né. Então parece que dentro de algumas semanas, provavelmente meses, quando eu falo semanas, provavelmente serão meses, né, a gente vai ter a doxaciclina endovenosa aqui no Brasil, né. Quando eu dei a minha palestra sobre carrapatos, né, na verdade eu estava falando lá em 2019, eu estava falando sobre a doença de Lyme, né. Eu falava que o antibiótico do excursionista era a azitromicina, né, porque a azitromicina pegava a rickettsia da doença de Lyme, né. E, Uhum. no caso de emergência, se você não tiver a doxaciclina, não tem o cloranfenicol, a azitromicina é uma alternativa possível, mas cuja eficácia é um pouco desconhecida, né. E a azitromicina tem de forma endovenosa também. Sim, mas basicamente então é a doxy ou o cloranfenicol como segunda, né, opção, né. Exatamente. E a Tá. segunda lá embaixo, né, lembrando que a doxaciclina, de longe, é a primeira Uhum. escolha. Tá, deixa eu só perguntar outra coisinha rapidinho, a gente já vai abrir para o pessoal que quiser abrir realmente áudio, câmera, né. Você Uhum. falou da roupa, né, das roupas impregnadas, eu já vi algumas, já tive também umas. Sim, sim. Qual que é o que tem geralmente nas A roupas? permetrina, A permetrina, que é permetrina. que é um que é um repelente que não é absorvível pelo corpo, né. Então Uhum. ele é muito conveniente para ser usado em roupas, Ai, que né. bom, E é que bom, legal. Uhum. tem uma marca que eu adoro lá no Reino Unido, que as camisas ela inteira, o tecido dela é feita com fibras de permetrina, então é um negócio espetacular. É, Uau! Nossa, não, acho que exatamente, não uma tem coisa de isso aqui louco. não. Eu acho que isso não É, tem aqui no não Brasil. tem aqui no Brasil, né. Eu comprei umas pela internet e são os meus xodós ainda. Ah, que maravilha. Não, É, pois é, repelente você falou, né, icaridina, não sei o quê, tã quando a gente pega, exatamente. olha gente, não é falando de marca não, a gente não tem, assim, mas eu acho que todo mundo aqui que vai para o mato, que vai para a natureza, a gente troca muita figurinha, né. Eu gosto muito do Exposis, né, aquele Sim, que aí de ele vem longe a primeira ali, escolha. poxa, e É. no próprio repelente ele fala lá, né, não é só contra mosquitos e tal, ele é para carrapato também, então Sim, mas é o que você falou, muita prevenção, né, Flávia, a roupa, né, tudo a meia, esses cuidados, às vezes, que passa batido, né, chega num camping ali, aí já te coloca uma papete, coloca exatamente, é tira um tira a chinelão, fica bota, descalço, né. fica descalço, é aí É, que vem o problema. Beleza, deixa eu exatamente. abrir então, gente, fiquem à vontade, quem quiser, vamos levantando a mão, tinha uma pessoa que tinha levantado a mão, acho que foi a Natália, cadê? Olha, a doutora Viridiana levantou a mão também. Pode abrir a câmera, Uhum. o áudio, né, ou a câmera também, se quiser. Pode fazer a pergunta aí, o doutor Oi, Flávio. estão ouvindo? Sim, estou Estamos ouvindo sim, ouvindo. Dacolina. Então é o seguinte, a minha questão é mais sobre o diagnóstico na fase da, um diagnóstico diferencial. O paciente chega passando mal, o médico está preparado para febre maculosa? Para Então, de perguntar modo onde geral, você esteve há quantos dias aham. e essas coisas. Então, atualmente, por causa da extensa divulgação pela mídia, a gente está pensando, né? Mas como eu estou falando, isso não é o primeiro surto que nós tivemos, né? Então, porque vai passar algumas semanas, ninguém vai mais se lembrar de febre maculosa, entendeu? Né? Até o próximo surto daqui a alguns anos, né? Então, no momento, se você for hoje no pronto-socorro em Campinas, a primeira coisa que eles vão perguntar, você foi lá, sei lá, tratar uma outra coisa, vão perguntar se você foi na área de mata, né? Mas se é uma rotina do médico, né, pensar nessa doença, não. Por isso que é importante que as pessoas que trabalham, que fazem excursão no mato, ativamente digam que você esteve numa área endêmica para febre maculosa, porque aí você vai fazer o médico pensar nessa doença, ele vai dar uma olhada lá e vai ver, vai tomar as medidas apropriadas, né? Mas rotineiramente não passa pela cabeça do médico pensar na febre maculosa, né? Se daqui a 2 anos e não tiver mais nenhum caso, você passar no médico, o cara não vai pensar em febre maculosa, né? Uma doença que não faz parte da nossa rotina, não faz parte do nosso dia a dia, né? E também não vai pensar em usar a doxaciclina como antibiótico primeira escolha para alguma infecção que você porventura tiver. Ok.
Posso continuar a minha pergunta, porque eu tenho mais perguntas a fazer. Claro, Dacolina. Assim, é que, na verdade, toda a ilustração dos carrapatos que estão aparecendo na mídia são ampliados, Sim. né? Tem alguma recomendação a esse respeito? Então, justamente, né, como eu falei, provavelmente os grandes transmissores é o carrapato na forma de ninfa, né, na forma de larva, né? Então ele é muito minúsculo mesmo e provavelmente a picada ela passa despercebida mesmo, né? O carrapatão é mais evidente, você vê aquela coisa desagradável grudada lá na sua pele, né? Mas realmente não tem muito jeito, né? Ou você observa com muito atentivamente, usa uma lupa, né? Mas, como eu falei, normalmente quando você está na excursão e quando você para, você já está exausto, aí você tem que montar a barraca, você tem que cozinhar, depois você tem que tomar banho. Então, para você fazer uma inspeção adequada, isso na prática é bastante difícil, tem que ter muita força de vontade, né? E já está lá no momento do crepúsculo lá, e você tem que ficar, digamos, pelado para inspecionar todas as suas pregas, né? Você tem, às vezes, pedir ajuda para alguém inspecionar você, né? Quer dizer, é algo meio constrangedor, então na prática é um pouco difícil de fazer, mas por isso que eu falo, né? Sempre na medida do possível depois de você passar num parque, numa região de mata, assim que você chegar em casa, você se inspecione ou peça para alguém te inspecionar atentivamente. Né? Ok, obrigada. Prazer, Dacolina. Mais alguém? Em Jundiaí, interior de São Paulo, a polícia apreendeu um avião avaliado em 10 milhões de reais. E na casa de um guarda civil... Está cortando o áudio, a gente acha que a gente não Paulo, está conseguindo entender. Paulo, você está com o microfone ligado aí. Aí, Ele está perguntando ou tá... Não, não, imagina, foi achei a que você TV estava no fundo. perguntando, Uhum, Achei até que ele estava perguntando alguma coisa, estava uhum. conseguindo entender. Olha, a doutora Daniela, que colocou também no chat aqui, ó, ano passado tratamos uma criança empiricamente e a melhora foi surpreendente. Então, é aquilo que você falou, né, Flávio, também, né? Tem uma suspeita, né, uma coisa, é melhor entrar e ver como é que responde, né? Não ficar Exatamente. esperando, né? Quando você dá antibiótico terapia específica, a resposta é muito rápida. Em 48 a 72 horas, você esfria bastante o processo. Maravilha. Gui, levantou a mão, pode perguntar. Nas rodovias federais foram apreendidas mais de 300... Gui, Guilherme Pompermayer, pode falar. Quem mais? Júnia, tinha levantado a mão também. Júnia Freitas, quer perguntar alguma coisa? Sim, quero. Boa noite. Pode falar. Doutor Boa noite. Flávio, Sim. a dúvida é a seguinte, porque a gente que vai para o mato sempre, pega micuim sempre. Sempre. Sim. É uma coisa normal, é quase um ano todo, principalmente agora nessa época de seca. E assim, em geral é só picada, só coceira. Então, mas mesmo assim, a cada volta a gente deveria tomar um antibiótico ou esperar alguma... Não, você deve esperar o aparecimento dos sintomas, né? Que, como eu falei, menos de 2% dos carpatos, mesmo numa área endêmica, eles vão estar com a rickettsia, né? Então, a grande chance é que você... É isso que a gente tem vivido mesmo, né? Eu caminho nas matas aí faz mais de 40 anos, tomei acho que umas centenas, talvez milhares de picadas aí, ainda estou vivo aqui para dar a conferência. Né? Então, realmente, a maior parte das picadas não vai acontecer nada com você. Né? Então, você não deve, se foi picado, você toma antibiótico? Não. Só se você desenvolver sintomas, aí você vai no médico e ele vai ver a pertinência de você tomar antibiótico ou não. Ah, ótimo. Tá bom, muito obrigada. Uhum. Maravilha. Olha, o Jaime Queiroz colocou ali no chat falando que no Brasil tem o Defense, né, para os tecidos, ó, a base de permetrina, né, para aplicação em roupas, calçados, mochila, barraca, enfim. Já já some do mercado, pode esperar, viu? Já já some do mercado os produtos, porque o povo fica preocupado e sai comprando, né, tudo para usar. Enfim. Mas fica Que tranquilo que mais? poucas semanas o assunto sumiu e o pessoal não vai mais ligar para isso aí. Não é?
Olha, Flávia, teve uma pessoa aqui, o Renato, ó, colocou assim, ó, mestre Miura, excelente, mas confesso que esse papo me deu coceira no corpo inteiro. Agora eu quero ver na hora do vamos ver, tirar o carrapato pela boca. Vou dar uma sarrafada tão forte que o bicho não vai ter tempo nem de regurgitar. Aliás, essa é uma dúvida minha. Como é que é esse negócio aí do carrapato regurgitar? Não entendi direito esse negócio, não. Então, Você quando fala as existe. requécias da gente É, fazer ele exatamente, jogar mais bactérias? exatamente. As riquezas ficam no trato digestivo, nas glândulas salivares e no ovário. Então, Hum. toda vez que você ameaça o carrapato, ele, como reação defensiva, ele, digamos, vomita, né? E É porque o vomita pessoal e. fala de botar álcool, né, Não, Vou não deve fazer botar isso, álcool não. no Isso, carrapato", não. nada disso. Isso aumenta a chance de infecção, Ah, né? tá vendo, gente, É, ó, importante. Eu mesma não é, sabia disso. Na verdade, da você não gente deve. irritar ele, faz Sim, ele jogar mais, né. Ai, que exatamente. agonia. Não deve fazer isso, né? Tá, eu vi um vídeo, Flávio, nessa época agora chegando então muita informação, muita coisa, né, que era até de um biólogo, até assim bem conceituado e tal, ele mostrava um videozinho com a pessoa com a pinça assim por baixo, e ela pegou Uhum. no aparelho bucal, pegou na boquinha do carrapato e torceu e girou. É assim que Sim. tira ou é só E aí você pode pegar e torcer, fazer uma. levantar? Como é que é? As duas formas são eficazes, né? Ah, tá bom. Não há problema em girar o carrapato, mas o É problema porque é você falam que quer. se você quebrar o aparelho bucal, né, o negócio fica ali Você dentro deve ali, sei evitar lá. fragmentos por causa das infecções secundárias também, né? Sim, E sim, também elas sim. estão com presença de riquezas, né? Então você retira a bactéria junto com o aparelho bucal, né? Então você realmente deve tentar, se o aparelho bucal ficou preso, se puxou o carrapato, mas o aparelho bucal dele fica preso, você deve tentar retirá-lo. Por isso que após você tirar Certo. o carrapato também, você deve limpar o local. Aí você pode colocar álcool, lavar com água e sabão, iodo, ou o que você quiser. Ótimo, não, tranquilo. Quem mais, gente? O Gui, você levantou a mão de novo, criatura. Você quer falar? Uhum. Quem mais está com a mão levantada? A Rose também, ó, do Caminhantes aí. Deixa no chat, Gui. Você falou que seu microfone não está funcionando, deixa lá no chat. Perguntaram se comer alho, doutor Flávio, ajuda a repelir o carrapato. Comer alho ajuda a repelir o carrapato? Acho que não, mas o que você acha, Flávio? Olha, o alho ele contém uma substância chamada alicina, né? Mas que ela é eliminada pelo pulmão, né? E não Oh, pela pele, né? Então, provavelmente o alho não auxilia a repelir carrapatos, né? Estou vendo aqui uma outra pergunta, né? Se algum outro contato tipo alimentação, suplementação, B2 e ivermectina que também evite o carrapato, infelizmente não tem também, né? Nenhuma dessas técnicas não existe comprovação, né, de que algum tipo de suplemento, alguma coisa a mais ajude a evitar não pegar o carrapato, né? Realmente não tem. Só o repelente mesmo e a proteção física com as roupas, né? certo. Olha, Gui, então já está respondido aqui, ó, que você falou, além dos mecanismos, sistemas, né, mecânicos de prevenção, vinagre pode ser usado como repelente nas roupas. E aí? É, então, na verdade, também não, né? Porque o vinagre, ele é muito volátil, né? Então, você joga o vinagre e ele vai desaparecer em pouco tempo, né? E os repelentes, justamente, eles são estudados porque biologicamente eles interagem com sistemas receptores dos insetos, né? Eles são caros justamente porque são desenhados quimicamente para interagir com sistemas de receptores bioquímicos dos insetos, né? Então, não é o caso do vinagre, né? Que ele tenha esse poder de repelir carrapatos, né? Perfeito, Flavinha. Olha, a Silvia colocou aqui uma pergunta também, ó. Tem pessoas que têm mais predisposição em pegar carrapato? Acho que qualquer um, né? Não pode pegar, é só não ter o Eu sei porque cuidado. ela está perguntando isso, porque no caso dos mosquitos existe sim uma Sim. predisposição para Uhum. se pegar, mas no caso dos carrapatos, não. Né? Tá. Ó, o Leomar botou ali, ó, quais as regiões consideradas endêmicas, né, e que exigem maior atenção. Você mostrou isso na apresentação, não sei se ele entrou Uhum. depois, né, mas logo no início tinha as regiões ali na região sudeste, né, algumas áreas, alguns locais. A gente vai deixar, tá gravando, tá, gente, a live, vocês vão poder assistir depois com calma também para ver especificamente, né, as Sim, regiões mais propícias, né, vamos dizer assim, exatamente. 99% dos casos na região sul e sudeste. Né? sul e sudeste, ok. É. Em Gente, Brasília, tem pelo que mais eu vi no algum mapa, outro? não é uma área endêmica, não.
Menos mal, né, porque aqui não tem jeito, aqui é muita cachoeira, muita coisa ao redor, a gente vai Sim, mesmo para o sim. mato, acaba pegando mesmo. É, eles Onde tem muita até capivara, você falou da capivara exatamente, também, é. tadinha da capivara, né. Eles alertam que Aqui o tem muito. bioma de Brasília é Hã. muito propício para ocorrência, né, então eles acreditam talvez no futuro próximo aí, Aham. o a as Comece a bactérias ter cheguem, surtos. comecem a mais Aqui a surtos gente aí. vê, Flávio, em alguns parques, alguns lugares. Semana passada eu estava no Deck Sul, na beira do Lago Paranoá, fui levar meu filho lá para andar de skate e tava assim um monte de capivara, né, à noite elas saem, fica Tem. tudo ali, um monte ali na grama ali. E um erro meu, né, me aproximei, fui tirar foto com meu filho, tã-nã-nã, você vê as capivaras tudo lá na grama lá, e tinha É, os placa capivaras inclusive sim, de sim. coisa de área de para carrapato ali, né, Sim, enfim, sim. É, eles são qualquer bichos hora vem. bonitinhos, simpáticos, mas você realmente deve evitar se aproximar deles, né. Tem um contato, é Pra uma você ter distância, né. ideia, para citar, houve caso de febre maculosa que a pessoa se contaminou lá no Central Park de Nova York. Caramba, aí ó. É, caramba, né. Uau! Pois é, exatamente. E nas regiões urbanas aqui, por exemplo, na periferia de Santo André e São Bernardo do Campo, aí o pessoal do meu grupo escoteiro aí, tô vendo um pessoal aí do meu grupo escoteiro aí de São Bernardo do Campo, as regiões periféricas, aquela borda de mata lá da nossa cidade, lá do ABC, é uma região, endêmica sim, da febre maculosa de uma forma mais amena, né, que é transmitida por outro tipo de carrapato que não é o carrapato estrela, mas é transmitido pelo chamado carrapato amarelo, que dá uma forma um pouco mais amena da doença. Ah, entendi. Pois é, tem um pessoal que ficou preocupado, essa galera que estava no Mato Grosso aí, parece que não sei se foi um evento do quenionismo, metade aí que estava lá no evento, agora tá de olho aí nos sintomas aí, que se uma der a febre maculosa, os outros vão ficar preocupados, né, Sim, enfim, sim, com certeza. estavam no mesmo evento, parece. Que mais, gente? Eu acho do chat ficou alguma outra Martinha, dúvida? Oi? tem tem uma pergunta do Paulo aí, Paulo Tô Soller. procurando aqui, cadê? Me Qual a ajuda aí, pessoal qual do GEAT, que tá aí, eu não vi qual a a pergunta forma dele. mais segura para se fazer a remoção do carrapato sem que o hipostomio fique preso no nosso corpo? Ah, então se o aparelho bucal fique preso no nosso corpo, né. Então, é fazer uma pressão constante, não arrancar ele subitamente, você vai lá e puxa ele subitamente, né. Você deve aplicar uma força progressiva, de modo a você não arrebentar o aparelho bucal, Você né. para não esmagar ele, né, não pode esmagar É, ele você não demais, né. pode esmagar ele e na hora que você puxa ele para o aparelho bucal, fazer isso de uma forma com uma pressão com força progressiva, e constante, né, não puxar ele subitamente, né. Da mesma forma que você tem um cabo, né, se você fizer uma força contínua, ele não vai arrebentar, se você puxar ele de repente, ele arrebenta no meio, né. A mesma coisa com o aparelho bucal aí do carrapato. Então, Paulo Entendi, Soller aí, o meu sempre alerta aí, meu amigo escoteiro aí desde a infância, né. Então, na hora de você maravilha. retirar o carrapato, você deve retirar, de uma forma suave, com força constante, para evitar que você arrebente o aparelho bucal e ele fique preso em você. Se ele ficar preso em você, aí você pode jogar álcool, detergente, o que você quiser, e você vai ter que caçar o aparelho bucal com uma pinça aí, vai ter uma certa dificuldade. Entendi. Olha só, a Alexandra deixou uma pergunta aqui também no chat que eu estou vendo agora. Seria interessante tomar ivermectina de forma a evitar que os carrapatos grudem? Não, ele não vai, evitar, porque para a ivermectina agir no carrapato, ele teria que absorver e ficar exposto àquilo por muito tempo. Eu já fui atrás dessa história, porque me perguntaram isso. Não tem nenhum trabalho que mostre que tomar ivermectina tenha qualquer tipo de benefício. Beleza. Ó, o pessoal Uhum. agradecendo aqui, ó, muitas dicas boas, ótima palestra, excelente como sempre. Olha, a doutora Juliana, xalá, os Abimares aí, né? A Daniela, a Opa, obrigado, Juliana, o Juliana. Um Arthur, abraço aí, acho que o nossa Arthur está aí também. ex-presidente da Abimar aí. Dani, também estou vendo aqui no grupo. Maravilha, Um estão prazer aí ver vocês todas online. aí. Obrigado por prestigiar a palestra aí. Show de bola. Rose, do Caminhantes do Cerrado, aí que inclusive sugeriu, ó, gente, estou com a minha camisa hoje dos Caminhantes do Cerrado, super feliz e vamos para trilha, não vamos ficar com esse pânico todo não, não vamos deixar de trilhar, né, deixar de fazer as aventuras aí na natureza que a gente gosta. Rose, você tinha, acho que levantado a mão, não sei, ou deixado, você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, a Algo pergunta que eu não vi? já foi respondida. Era sobre a questão Ótimo. da ingestão de álcool, de alho, porque De o alho, pessoal, né, não. os brigadistas aqui do Parque Nacional de Brasília, eles
fazem isso, porque eles estão sempre tendo que adentrar mato, né, para fazer o trabalho deles. Então, eles estão bem sempre propensos a pegar carrapato. Segundo eles, eles ingerem o alho e que com isso eles ficam sem ser atacados pelo alho. Mas aí eu já aproveito aí para te agradecer mais uma vez, Marco, por ter aceito aí a sugestão e parabenizar aí o doutor Flávio, que a palestra foi maravilhosa. E eu sempre sou partidária de que a melhor informação é aquela que é correta, sem pânico, sem exagero. Então foi maravilhoso, com muitas dicas também, algumas novidades, né? Realmente eu achava que o vinagre era uma boa opção para ajudar a tirar o carrapato, mas então aprendi muito hoje, muito agradecida aí ao GEAT e ao doutor Flávio. Maravilha, não, estamos juntos. E obrigada a Beleza. você que Também sugeriu foi lá útil no aí. grupo de estudos, né? Falou, vamos fazer uma live sobre o assunto. Obrigada pela sugestão. Olha, a Regina tinha colocado aqui também, o sabonete de enxofre ajuda em algo? Enfim, Ah, aí nós vamos entrar numa seara, assim, o tipo de coisa assim. De modo geral, a gente fala assim, para você indicar alguma coisa, você precisa ter evidência científica daquilo, né? exato. Mas a gente também sempre fala, o fato de não ter evidência não significa que não funcione, né? Então, na verdade, os trabalhos científicos eles provêm do uso empírico das coisas, né? Conquanto não tenha trabalhos científicos fundamentando o uso do sabonete de enxofre, ele pode ser útil, acredito, entendeu? O que eu posso dizer é que mal não vai fazer, entendeu? É Né? um sabonete, né? Principalmente depois da É um retirada, sabonete, como você falou, essa sim, sim, limpeza é sim, sim, importante, a né? limpeza, como eu falei, a Agora, retirada mecânica é mais sim, importante, né? sim. Agora, falando em sabonete, eu acabei até já respondendo ali, a Ângela tinha perguntado assim, pode tomar banho com sabão veterinário? Aí eu acabei até respondendo, na verdade, esses produtos para uso veterinário não são recomendados para humanos, tá, gente? Cuidado Sim, aí, que às vezes vai até intoxicar, vai ter problema, então, o que você exatamente. acha, né, Flavinha? Isso aí eu acho que não é recomendado É, mesmo, não. Deve evitar. com certeza. A gente nunca vai saber quais são os efeitos você usar um sabonete veterinário no seu organismo, né? Lembrando que o funcionamento, a biologia dos organismos é diversa e a gente pode ter reações inesperadas, né? Ô, Eu doutor acho que foi Flávio, tranquilizador. Fala, Ângela, o único vetor da maculosa é o carrapato? Sim, para sim. transmitir, né? Eh, o que acontece, né, é que no mundo, né, existem as chamadas rickettsiosis febris, né. Então, cada país, cada região do mundo tem sua própria versão de febre maculosa. Então existe, por exemplo, a febre maculosa do Mediterrâneo, que é transmitida por outra espécie de carrapato e que causa sintomas, de modo geral, parecidos, mas um pouco diferentes e cuja mortalidade, são um pouco diferentes também. Você tem a febre macular do Japão, novamente, que também é de uma rickettsia específica da região, transmitida por um outro tipo de carrapato, né? Então, quando a gente fala em febres maculosas, são causadas por riquezas diversas e transmitidas por agentes diversos, né? Mas sempre tendo como vetor algum tipo de carrapato. Perfeito, beleza. Olha, eu tenho uma pergunta da Janine. A Janine é da nossa equipe aqui do GEAT, instrutora, é quenionista, vive no mato, vive pegando carrapato. Opa, E aí ela perguntou assim, se tinha algum cuidado mais efetivo, né, para não pegar o carrapato. Tipo assim, alimentação, uma suplementação com B12. A ivermectina a gente já comentou, já falou, sim. né, não tem essa evidência, mas com alimentação, será que tem alguma coisa que, por Não, exemplo, não tem algum alimento que você coma e ele afaste ou atraia mais os carrapatos, né? aham, Assim como também, como tem essa lenda aí do suplemento de vitamina B para evitar mosquito, para o carrapato também não uhum, funciona não, infelizmente, né? entendi, tranquilo. Gente, ficou alguma aqui? Tem uma pergunta do Leomar, não sei se já foi respondida. Quais as regiões consideradas endêmicas e que Eu já exigem falei. maior atenção? Falou, né? A dele eu já li, a dele eu já passei para o Flávio. Eu comentei, ele já falou da região sudeste, né? Mas região sul e sudeste. E vai Sim. ter isso também lá no gráficozinho, tá? Para vocês acessarem na palestra, né? Até botou um QR Codezinho com mapa. Achei tão legal ler QR Code no meio do slide, eu adorei. Vou fazer isso nas minhas aulas. Ah, O legal, que né? É mais? prático, né? Ah, olha só, colocou assim, ó. A Ângela falando que tirava os carrapatos com tiras de esparadrapo, né? Olha aí que ideia
de repente interessante. Mas será que não corre o risco de esmagar ele, assim, sei lá, para fazer colar nele o esparadrapo, não sei. A gente usa Então, esparadrapo, sabe para tirar o quê? Quando tem muito ferrão de abelha. Já fica essa dica aí também, eu já uhum, tirei inclusive, quando a pessoa tem é. múltiplos ferrões de abelha, você quer tirar tudo de uma vez, a gente encosta delicadamente ali uma faixa, né, de esparadrapo. Agora para carrapato, nunca soube de tirar assim. Aí ó, uma dica, né, Você só tem que tomar cuidado para não espremer o carrapato, né. Como eu para falei, é não como se machucar fosse ele. uma Aham. seringa que se você apertar ele injeta a bactéria dentro de você, né. Entendi. Pô, perfeito. Eh, Flávio, Aqui você eu falou do Lyme, né. Fala, Jean, que eu tenho uma dúvida, pode perguntar. não, rapidinho mesmo, só queria agradecer, doutor Flávio, por todas as dúvidas, acho que eu enchi de dúvidas aí, mas é porque carrapato é algo bem recorrente para a gente que está sempre no mato, né? Não tem jeito. Aqui pode ter uma predisposição, também perguntei, sabia do mosquito, não imaginei que de carrapato, porque não é possível como é que a gente pega tanto carrapato. Sim. Obrigada mesmo, maravilhosa, palestra excelente, foi um aprendizado. E aproveitar também para agradecer a galera aí que teve no Mato Grosso, que, putz, por lá tinha muito carrapato. Muito carrapato, e a galera tá em peso para tirar dúvida, né? Obrigada mesmo, em nome aí de todo Opa, mundo. um abraço. Obrigado Tem pela uma pergunta participação. da Jade aí, aqui. Qual pergunta? Pergunta da Jade. E o Cadê? quanto devemos nos preocupar com a transmissão urbana, considerando os surtos eventuais e que há outros hospedeiros do carrapato? Como eu falei, por exemplo, o caso do cachorro, né, ele pode transmitir para você, mas é improvável, né, a não ser que você leve o seu cachorro numa excursão, numa área endêmica, né, e você depois leve para casa e eventualmente ele tenha trazido o carrapato, né. Então, se os animais de estimação que porventura, né, você leve para uma área silvestre, né, ou uma área endêmica, você também tem que inspecionar o cachorro assim como você inspeciona você mesmo ou seus filhos, né. Mas a transmissão urbana, ela é possível sim, né, mas de modo geral a forma do carrapato e da riqueza urbana dá uma febre maculosa cuja gravidade é menor, né. Beleza. Boa noite. Boa noite. Girleno, aqui de Teresina, Piauí. Opa, boa noite, Doutor Juliano. Flávio. Levando em consideração, né, essa questão, como o senhor colocou, dos cuidados com a identificação do paciente com a febre maculosa e o estado imunológico, né, de muita gente, algumas pessoas apresentam alguns sinais e sintomas que outras não. Eu queria que o senhor comentasse a respeito assim, de alguma conduta, algum cuidado extra que pudesse ser tomado com esse momento inicial, né, do paciente após ele ser acometido pela doença, tendo em vista que a gente tem que esperar que os sintomas apareçam, mas dependendo do estado imunológico, como eu falei anteriormente, algumas pessoas podem apresentar mais ou menos sintomas. Assim, existe alguma outra conduta em especial, algo que possa ser observado para realmente não deixar passar desapercebido a possibilidade que esse paciente esteja de fato com febre maculosa e não com alguma outra doença que os sinais e sintomas possam se confundir? Exatamente, né, por isso que, você passar com o médico, isso é importante, né, porque no momento a gente só está pensando em febre maculosa, né, aí você deixa passar, na verdade, a malária, entendeu, né, era uma febre amarela, né, que são doenças muito mais prevalentes, né. Agora se você falar, você estava em Campinas, você foi comer uma feijoada lá no sítio, você vir com febre, eu vou realmente achar que é febre maculosa, né. Então tudo uma questão epidemiológica e de probabilidades, né. Então, no momento, a gente está, digamos, com os nervos à flor da pele, né, com essa questão da febre maculosa, né. E você fala assim: "Putz, piquei um carrapato, eu vou tomar um antibiótico por via das dúvidas", né. Na verdade não, porque a grande chance, 98% das vezes, é que essa picada de carrapato seja inócua para você, né. Então não há necessidade de você realmente tomar, o antibiótico de forma apressada, assim, por assim dizer. Só realmente se você começar a apresentar sintomas. Você fala, pessoas têm
sistemas imunológicos diferentes, né? Então, realmente, eles podem apresentar com quadros clínicos diferentes, né? Mas não existe uma forma de nós aprimorarmos o diagnóstico, né? Nesses casos, né? Porque, como você viu, os exames laboratoriais, eles demoram muito e eles só servem como exames confirmatórios depois que você já tratou, né? Por exemplo, era mesmo, né? É para isso que o exame serve, né? Então, na dúvida, né, se você tem epidemiologia positiva, né, e você apresentou sintomas de infecções, e o médico realmente suspeita que pode ser febre maculosa e descartou, né, o diagnóstico de outras doenças, né, por exemplo, no caso das crianças com febre maculosa, um diagnóstico diferencial importante é a apendicite, entendeu? Né? Porque as crianças, de modo geral, têm os seus sintomas gastrointestinais, sintomas abdominais um pouco mais proeminentes, fica com a barriga sensível, até uma pneumonia dá sintomas abdominais na criança, né? Então, a criança tudo reage com a barriga, né? Então, por isso, realmente tem que pensar. Infelizmente, é uma coisa caso a caso, Gilene, né? Difícil a gente montar uma regra absoluta aí, né? Agora Nossa, muito obrigado. só reforçando, Opa, Flávio, que você falou, comentando os sintomas, né? Você falou para não esperar aparecer o rash, né? Para exatamente, começar com antibiótico e com tudo. Então, às vezes, o pessoal fica, exatamente. né, tá com a suspeita, tem aquela investigação epidemiológica, tá na região, né? Uma coisa suspeita, com sinais e tal, e sintomas, já entraria com Sim, o antibiótico, só para exatamente, né? reforçar isso. Gente, É, é um isso. apresentador falou aí que se você estiver em Campinas e você apresentar sintomas, é como você apresentar sintomas em Manaus, né? Você vai na Amazônia, você sempre vai pensar que é malária, né? Em Campinas, você sempre vai pensar que é febre maculosa. Doutor Flávio, Exato. Pois não? todos os pacientes com febre maculosa apresentam dores abdominais ou não? Em medicina, a gente nunca fala nunca nem sempre, viu, Alexandre? Né? Mas isso, por Uhum. exemplo, vai depender do sexo, da faixa etária, do quanto você foi acometido e das suscetibilidades individuais, né? A gente fala sempre de modo geral, né? Os pacientes apresentam, né? Uma coisa que é muito frequente é a dor de cabeça intensa, né? Então, os pacientes Uhum. normalmente têm uma cefaleia, têm uma dor de cabeça intensa. Esse é um sintoma um pouco mais comum aí, que acomete mais quase 90% dos pacientes, né? Dor abdominal, 70%, 80% dos pacientes, mas também é um sintoma bastante comum. Mas como eu falei, se você comer uma empada ruim numa padaria, você vai sentir todos aqueles sintomas lá, entendeu? Sim, sim. Ok, obrigada. Show de bola, Flavinha. Eu acho que desmistificou, tranquilizou. Eu, pelo menos, estou mais tranquila, né? Eu acho que muita coisinha foi. A gente cria muito pânico, vem muita informação. Eu recebi tanto PDF, vídeo, não sei o quê, tanta coisa compartilhada por esses últimos 10 dias. Por isso nós resolvemos fazer esse bate-papo, fazer essa live para tirar dúvida, né, da galera, para esclarecer. Como já falaram aí, a Rose comentou, né, de informação de qualidade, informação certinha e tal. Então, te agradeço, viu, Flavinho? Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, que a gente já tem 1h20 quase, senão o vídeo Aham. também fica bastante longo. Mais Eu alguém, posso gente? falar? Pode falar, diga, fala. Pode falar. Eu, da Colina. Oi, Daquele. Miura, meu Opa. querido, me diz uma coisa. Eu que não sou mateira, eu que sou muito urbana, no nosso caso que a gente tem hoje, foram pessoas, né, lá em Campinas que foram numa casa devidamente preparada para eventos, para shows, tudo. Como é que a gente deve se prevenir para isso? Exatamente. Então, lá aconteceu uma coisa específica, né? Por que houve uma concentração de casos muito grandes? Porque houve algum desequilíbrio ecológico no local. Por algum motivo, os predadores dos carrapatos diminuíram, ou foram afugentados, ou foram mortos por qualquer motivo, e houve uma superpopulação de carrapatos infectados, né? Também, de alguma forma, os reservatórios, né? As capivaras, os roedores, os pássaros, né? Também se concentraram naquela região. Foi a chamada tempestade perfeita, foi uma conjunção de fatores que levou a esse surto, né? Mas falando numa única palavra, houve um desequilíbrio do equilíbrio ecológico no local, que predispôs à ocorrência desse surto, né?
O que eu posso dizer é que se você for num sítio ou alguma coisa assim, em Campinas, você tome medidas, use sapatos fechados, use uma meia grossa, passe repelente, né? Os Então cuidados tá. como se fosse por uma excursão, né? Eu sei que pode estragar a elegância da noite aí, mas não tem jeito, entendeu? Posso mais uma pergunta? Claro. Claro, pode falar. Existiria alguma profilaxia como um fumacê para essas regiões que já são predispostas a essa endemia? Não, isso pode parecer um pouco anti-instintivo, né? Porque a gente vai lá e joga veneno em tudo e mata tudo, né? Já se tentou fazer isso, né? Talvez para um controle local e temporário, eventualmente isso possa ser efetivo, né? Como algo pontual, né? Agora, com medida de saúde pública, isso não funciona, né? Porque a natureza tem seu equilíbrio e o carrapato tem um papel nesse equilíbrio, né? Na verdade, quando ocorre esse desequilíbrio, quando existe o contato do ser humano com áreas silvestres, é que ocorrem as doenças e podemos citar que todo mundo sabe, o Covid é um grande exemplo disso, né? Certo. Né? Muito Gente, obrigada. só ressaltando, vamos preservar então também os predadores do carrapato, né? Por exemplo, eu lembrei aqui o Exatamente. gambá, né? O saruê, o gambá, Sim, eles comem exatamente. carrapatos, eles comem muitos carrapatos, eles comem escorpião, eles comem serpentes Sim, peçonhentas, então preservem também, né? Vale a pena exatamente, lembrar. exatamente. Show de bola. Podemos encerrar, pessoal? 1h23 aí. Olha, agradeço demais, viu, doutor Flávio, pela presença. Você aqui como Abimar, né, doutora Daniela, doutora Juliana, o pessoal que estava aí da Abimar também. Super parceiros, né? Mais uma live, mais um evento aqui com a gente. E lembrando, então, para quem entrou depois aí, eu falei do curso, né, de primeiros socorros outdoor, que vai ser em agosto. Vai ter a palestra com o doutor Flávio sobre trauma craniano, trauma raquimedular. Vai ter palestra com a doutora Daniela, com a doutora, enfim, pessoal bacana aí, ministrando umas aulas bem legais para vocês. Então, as informações estão lá no Instagram, né, do Portal da Emergência. E no site também, enfim. Então, essa live, gente, só lembrando, ela ficou gravada, está sendo gravada. Eu vou encerrar agora a gravação, tá bom? E a gente vai disponibilizar, vai esperar, né? Tem que renderizar esse vídeo, tem que dar uma editadinha nele. E a gente coloca no canal, então, do YouTube, tá? Do Portal da Emergência. O pessoal da Abimar também vai botar no canal deles lá para ficar a informação permanente aí compartilhada para todo mundo, tá bom? Muito obrigada, show de bola. Bom descanso a todos. Flavinho, valeu. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Um Boa abraço. noite, Obrigado pela gente. participação. Obrigadão. Um abraço. Boa noite a todos e boa semana. Valeu a todos nós. Valeu. Tchau, tchau.